Sabe aquela sensação de que algo está faltando, mesmo quando na teoria parece que a gente tem tudo? Hoje a gente vai explorar exatamente isso e tentar desmascarar os chamados ídolos modernos, que, sem a gente nem perceber, travam uma batalha silenciosa pela nossa adoração. Essa pergunta, então, é o nosso ponto de partida. É uma inquietação muito comum, né? Especialmente nos dias de hoje. Mas e se esse vazio não for um sinal de que falta alguma coisa, e sim de que o lugar mais importante da nossa vida foi entregue para a coisa errada? Então vamos direto ao ponto. A tese central da nossa conversa é essa aqui. O problema talvez não seja a falta de coisas, mas sim uma adoração que foi sutilmente redirecionada. O que será que acontece quando o objeto da nossa devoção é deslocado para ídolos que, no fim das contas, não conseguem nos preencher? Olha, quando a gente ouve a palavra idolatria, a imagem que vem à mente é de estátuas antigas, bezerros de ouro, essas coisas. Mas a idolatria moderna é bem mais sofisticada. Ela se disfarça de ambição, de segurança e até mesmo de virtude. Vamos ver como isso funciona na prática. Esse paralelo aqui é bem revelador. A forma mudou, mas a função continua a mesma. Pensa bem, o bezerro de ouro de antigamente pode ser a nossa carreira hoje. As estátuas de pedra, o nosso conforto material. E os rituais tribais se transformaram nessa busca sem fim por aprovação social. Então, aqui está o ponto-chave. A idolatria moderna não é sobre adorar coisas ruins. É sobre pegar coisas boas, família, trabalho, sucesso, e transformá-las na coisa principal. No momento em que elas viram nossa fonte última de sentido, de segurança, de satisfação, pronto, elas se tornaram ídolos. E essa mudança não acontece assim da noite para o dia. Ninguém acorda e decide, a partir de hoje vou adorar o meu status. Não, é um deslocamento lento, um processo gradual e muitas vezes quase imperceptível, que acaba nos levando a um lugar que nunca planejamos estar. Vamos analisar as etapas para a gente entender melhor. Tudo começa com uma admiração, uma coisa saudável por algo bom. Aí, essa coisa boa começa a ganhar prioridade, exigindo mais tempo, mais energia. Logo depois, vem a dependência. A nossa identidade e segurança ficam amarradas naquilo. E por fim, sem que a gente perceba, aquilo se torna o centro da vida, o verdadeiro objeto da nossa adoração. E isso aqui ilustra um ponto fundamental sobre a gente. Fomos feitos para adorar. A questão nunca é se vamos adorar, mas sim o que ou quem vamos adorar. Se não for Deus, a nossa devoção vai com certeza encontrar um outro altar. Agora, a gente vai mergulhar numa das formas mais traiçoeiras de idolatria. É quando a própria prática religiosa se torna o ídolo. Sabe? É quando o fazer para Deus se torna muito mais importante do que simplesmente estar com Deus. E como é que se mede essa fé que virou performance? Com métricas falsas. A gente mede a espiritualidade pelo ativismo sem fim, pela influência que se acumula, pela aparência de perfeição que se projeta ou pela aprovação que vem dos outros. Tudo isso, no fim, alimenta o ego e não o espírito. Essa citação resume tudo de um jeito incrível. Quando nosso foco muda para o que os outros pensam da nossa fé, o espetáculo começa e o verdadeiro público, Deus, é esquecido. O eu sobe no palco e vira o centro das atenções. Ok, já analisamos bem o problema, mas e a solução? A boa notícia é que existe um caminho de volta, um caminho para resgatar a devoção genuína e assim encontrar a verdadeira liberdade. E esse caminho para a liberdade envolve 3 passos bem práticos. Primeiro, ter a coragem de identificar o que foi colocado no trono da nossa vida. Segundo, redefinir o que é que nos satisfaz de verdade, voltando o coração para o que é eterno. E terceiro, tomar a decisão ativa de desmantelar esses ídolos, um por um. E aqui está a grande virada de perspectiva. A liberdade que tanto buscamos não vem de acumular mais coisas, mas sim de ser libertado do poder que essas coisas têm sobre nós. É uma liberdade que vem de dentro, uma leveza que nasce de pertencer somente a Deus. Para terminar, fica essa pergunta para reflexão. Olhando com honestidade para a própria vida, qual coisa boa, uma bênção, uma ambição, um relacionamento, pode ter sutilmente se tornado a coisa principal? Identificar isso talvez seja o primeiro passo em direção à verdadeira liberdade.